Olá pessoal, o nosso bate-papo de hoje, eu escolhi novamente o tema prisão consciencial, porque dá uma série de vertentes, né? Esse processo de entendimento da prisão consciencial. Aqui eu separei alguns tópicos para falar, né? Que ninguém consegue livrar ninguém de uma prisão consciencial, né? Você até livra alguém até de uma bola de ferro agarrada no tornozelo, né? Porque vai lá com a marreta, né? Quebra aquilo e livra a pessoa, né? Também tem aquele que livra o outro da cadeia, a cadeia física, quando alguém está preso. Mas a prisão consciencial, ninguém consegue entrar na mente da pessoa para livrá-la daquilo, somente ela mesma. Quando ela for mudar totalmente sua linha de raciocínio. Quando ela mudar a linha de raciocínio dela, aí você consegue dizer que você tirou de lá. Não, na verdade não foi você, foi ela própria. Entendeu? Então, por que as pessoas vivem nas prisões conscienciais? Porque ela está presa ali a dogmas, normalmente a dogmas religiosos, né? Está presa a segmentos políticos, e só ela mesma consegue sair daquilo, ninguém consegue tirá-la não adianta, você não entra na câmara secreta do coração dela e a retira de lá, você não entra na mente dela, no chakra coronário dela e a tira de lá, ela mesma tem que sair de lá por ela própria. Então, seguindo mais essa linha de raciocínio, né, que são as prisões das mentes, né? Porque as prisões das mentes, pessoal, elas trazem medo, elas trazem covardia, elas cegam a alma, cegam o espírito e ainda te quebra, te inutiliza o teu livre-arbítrio. Entendeu? Porque às vezes você tem vontade de sair de um negócio daquele ali, mas você não tem força espiritual para aquilo. Você até tem vontade, mas você não tem força por si próprio. E ninguém consegue te tirar dali se você não tiver força própria para sair, entende? Então às vezes você quer se livrar de dogmas, você quer se livrar de liturgias que para você no seu íntimo já estão ultrapassadas, aquilo ali já não serve mais para você, mas fica difícil porque o medo vem na frente. Quando você pensa em sair, o primeiro medo é o medo que alguém da família desencarne, o medo que o povo tenha de morrer, né? Então depois vem o medo de a própria pessoa desencarnar, ou vice-versa, de repente ela tem medo dela própria primeiro desencarnar e depois algum familiar desencarnar. Esse é o medo. Por que as pessoas não saem desses dogmas de liturgias religiosas e tudo mais? Porque tem medo do que incutem na cabeça dela. Essas liturgias, elas são liturgias para colocar o medo na tua consciência, na nossa consciência. Elas colocam medo. Então, o medo é a pior coisa que tem na vida de uma pessoa, que a pessoa quer progredir espiritualmente, não consegue, nem materialmente. Ela vive cercada de medo, ela vive fazendo tudo que aquele líder religioso manda, né? Totalmente cega, né? Até uso muito o termo que fica usando para ele, ela não tem reflexo que possa ter um leque de outras observações para ela seguir. Será que esse caminho é melhor para mim? Será que eu vou me dar bem melhor naquele outro caminho? Não, ela não pensa. Quem pensa por ela é o líder religioso. Geralmente um líder religioso é ele que pensa, né? A mesma coisa também, não fica muito longe, os partidos políticos, né, pessoal? Os partidos políticos também têm um líder. Esse líder, o pensamento dele, a linha de raciocínio dele é a que tem que valer para todos. Então todo mundo segue aquilo ali, como se fosse uma grande boiada. Vai seguindo e não tem pensamento para pensar outra coisa, para discernir outra linha de raciocínio, e vai ficando nisso, né? Às vezes eles até querem sair, mas não tem força, simplesmente não tem força, porque o primeiro medo que vem é que vai desencanar se não seguir aquilo ali. E tem certos segmentos religiosos que ainda falam sobre isso. Se você não fizer isso assim, olha, você pode até morrer.
ainda tem outros que metem medo mesmo ali, né? Naquela liturgia deles. E as pessoas ficam com medo e não saem. Muitas vezes já não estão mais se achando ali. Eles já não estão mais encontrando o seu verdadeiro caminho ali dentro. Mas continuam. E o que é pior, não precisa dessa bola de ferro agarrada no tornozelo não, porque essa cegueira espiritual, essa cegueira da alma que as religiões incutem nas pessoas, ela é tão forte, que a pessoa está em casa e está presa lá. Não precisa estar com nenhum ferrinho, nenhuma corrente amarrada, nenhum chip para o delegado ficar monitorando. Não precisa de nada disso, porque eles mesmos se monitoram. São cabeças frágeis, entendeu? Mentes frágeis, mentes fracas, porque eles não veem que aquilo ali, quando eles percebem que aquilo ali já não é garantia de boa coisa, eles não estão se dando bem ali dentro, mas eles não têm como sair, não tem força, entende? Então o que acontece? Esse grande aprendizado consciencial do planeta é devido a isso. As religiões ainda são um mal necessário, né? Para esse tipo de planeta como é o nosso. As pessoas precisam ser comandadas por alguém. Ninguém aqui se comanda, né? Precisam ser comandadas por alguém. Então, às vezes, eu sou até muito, assim, cobrada nessa questão aí de eu falar tudo que eu penso, ou tudo que eu convivo, tudo que eu vivencio, por causa disso, porque aqui uma vez me perguntaram, qual é o teu mestre? Eu falei, eu não tenho mestre aqui na Terra, né? Aqui na Terra eu não tenho mestre. Os meus mestres são dos planos superiores. Os meus mestres são pessoas, são consciências que têm o que me passar de realidade, certo? Aqui na Terra eu tenho professores, tá? Professores eu tenho alguns deles que já há anos, né, são meus professores. Mas mestres é diferente de professor. Até o professor precisa de um mestre, né, como é o caso desses alguns meus, né? E nessa questão que é um mal necessário, é porque as pessoas aqui encarnadas ainda precisam todos esses tipos de religiões aí que vocês estão vendo. E pior que tem umas que são realmente terríveis, porque fazem até um matar o outro em nome do Deus Pai. Uns se matam aos outros por questões religiosas, né? Que eu não vou nem citar aqui, que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Ou porque desses segmentos religiosos aí que acabam com famílias inteiras, dizimam populações inteiras, né, em nome de Deus. Não há necessidade disso, né, gente? Podem reparar, não temos mais necessidade de estar acabando com animais por religião, não temos mais necessidade de estar matando pessoas por religião, não temos necessidade de estar brigando com ninguém por partidos políticos, por segmentos políticos, não temos necessidade de estar brigando com o vizinho porque ele profere uma outra religião, não é? Eu fico assim, eu tenho o meu segmento, né? Eu tenho a minha experiência, e às vezes as pessoas até podem estar achando meus vídeos polêmicos justamente por esse sentido, né? Porque eu sempre falei que no meu entendimento, pelo que eu vivencio, a codificação do Espiritismo, de Allan Kardec, a codificação, para mim, é a mais próxima da verdade. Entendeu, pessoal? Pelo que eu vivencio, pelas minhas experiências particulares. Eu sempre falo isso. Não é nenhum mentor de A, de B ou C que veio falar para mim. São os meus mesmos. Então, o que eu vivencio é tão real que me faz acreditar naquilo ali, de tão real que é. Não é possível estar louca daquilo ali não estar sendo real para mim. Então eu coloco aquilo na minha vida e vou colocando na vida de algum amigo ou amiga que vá precisando, né? Que às vezes os amigos, eles não são clarividentes, eles não veem o que está acontecendo. Mas eu vou falando alguma coisa, até onde é permitido, né? Porque tem certas coisas que não nos são permitido ainda falar. Então nós temos que guardar para nós. Eu tenho muita vontade de falar muita coisa, mas eu não posso. Tem hora que eles não deixam. Eles cortam, eles travam. Inclusive, eles travam até aqui. Na hora de eu falar certas coisas, eu coloco um tópicozinho que eu vou falar, que eu quero dizer aqui no vídeo, e eles, na hora, eles direcionam o meu pensamento para outro lugar. Me acontece muito aqui, entendeu, pessoal? Nesses vídeos, tá me acontecendo muito.
eu falo de uma coisa e eles direcionam para outra, tá? Como no caso que houve aí desse vídeo que eu fiz sobre as questões da vaidade, eu ia falar de uma outra questão da vaidade, mas os mentores direcionaram para a questão da vaidade quanto à lipoaspiração. Olha, e eu nem sabia de nada, comecei a falar e eles, depois eu estou falando mais outra coisa, eles voltaram, fizeram eu voltar no assunto lipoaspiração para comentar que é considerado pela espiritualidade como um suicídio indireto. Agora vocês veem, eu já tinha até parado com o assunto e eles retornaram ao assunto e me mandaram falar nessa questão que é considerado um suicídio indireto. Entendeu, pessoal? Então, o que acontece? Nós somos direcionados, eu sou direcionado. Às vezes algumas pessoas assim podem dizer que eu estou errada na questão aí de falar sobre religião, alguns tópicos sobre religião, mas às vezes eu me sinto na necessidade e eles comandam. São os mentores que comandam aqui esses vídeos, entendeu? Eles não falam, eu não estou aqui falando, eles não estão aqui falando pela minha boca, eles estão intuindo, então eu tenho que falar, né? Aquele ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, como esses segmentos religiosos são assim muito ortodoxos também, então eles vê defeito no que você vai falar. Se você for falar uma coisa mais transcendental, eles vão ver defeito naquilo ali, porque eles são parados dentro daquele conceito. Aquele conceito deles, entendeu? Então eu não falo nada, eu os perdoo, porque eles não têm como saber o que eu sei. Eles não têm como ainda, infelizmente, estar num nível de consciência como eu e outros mais aqui. Eu tenho umas amigas aqui que têm um nível de consciência muito boa, umas amigas aqui do Facebook, né? Que até com permissão delas, ou sem a permissão delas, melhor dizendo, eu tenho aqui, né, a Claudete Luz, a Preta Jusce, e elas têm um nível de consciência muito bom, né? Estamos todos caminhando, né? A Preta Jusce, a Claudete Luz, né? Que eu me lembrei, pode até ter outras, mas no momento eu estou lembrando delas duas. Nem coloquei nome aqui, não. Eu estou colocando aqui porque eu lembrei, né? Elas têm um nível muito bom, né, de frequência, né, consciencial. Então, e tem outros mais que eu ainda estou conhecendo agora, né? Porque a página da Consciência Desperta está bombando, muitas pessoas querendo participar lá, e eu estou feliz com isso, porque eu quero mesmo que as pessoas vão para lá, para olhar, para ler, para dar opinião, né? De repente, a gente troca ideia lá no Consciência Desperta, né? Porque, como vocês sabem, eu separei o meu Facebook em 3, né? O Facebook normal, que é para coisas mais ou menos misturadas, né? Eu continuo com terapeuta holística, que é para falar sobre as questões holísticas, algum segmento holístico que possa ajudar as pessoas. E o Consciência Desperta são assim, assuntos altamente conscienciais, espirituais, né? Então, ali eu espero que as pessoas realmente, tudo isso, pessoal, a pedido dos mentores, tá? Não foi coisa minha, não, foi a pedido deles. Inclusive, a página do Presença Extraterrestre também, o Facebook Presença Extraterrestre, ele não é muito divulgado, porque os extraterrestres sabem quem pode entender e quem não pode entender. Então eu não divulgo muito ele. Eles pediram para fazer a página, certo? Eles pediram, eu fiz. Mas até esse momento desse vídeo aqui, ele só está com 21 pessoas inscritas lá. Mas é porque os extraterrestres, os ETs, eles são consciências muito elevadas. Então eles também peneiram muito as pessoas que vão lá olhar a página, né? Então também não coloco muita coisa lá, porque eu tenho que ter permissão para colocar lá, né? Inclusive tem a permissão de como você se contactar com eles, a permissão que eu estou aguardando, a permissão de falar algum mantra, né? Que são os nomes de alguns deles, né? Que eles são chamados por mantras. E se você ficar falando mantra com o nome deles, eles vêm. Então também estou aguardando essa permissão, porque também não foi me permitido ainda, né, nessa questão. Então, gente, frequentemente eu também, outro texto aqui, outro tópico aqui que eu separei, não muito frequentemente eu tiro
assim, pequenas ideias ou exemplos de textos bíblicos, de textos da espiritualidade kardecista. Eu não tiro. Eu não tiro porque vai ter relação com as minhas experiências particulares. Eu vou ter a minha linha de raciocínio e, de repente, alguém dessas linhas vão ter outra linha de raciocínio e eu não quero debater com ninguém, gente. Eu não quero. Sabe por que eu não quero? Não é covardia de bater de frente. É porque a minha experiência particular é totalmente particular. Entendeu, pessoal? Eu não tenho essa experiência com ninguém. Ninguém me conta. Quando me contam suas experiências, eu guardo para mim. Mas as minhas, eu só coloco aqui nos vídeos as minhas. Eu não coloco de ninguém, como eu já falei em outro vídeo, né? Porque sempre vai haver distorção no sentido consciencial, na questão da compreensão. Sempre vai haver distorção. E aqui, esses textos que eu coloco, como foram a pedido dos mentores, eu não quero discussão com esses textos que eu coloco aqui, que eu falo. Não por uma questão de falta de humildade, que eu sou a dona da verdade. Não, eu não sou a dona da verdade. É porque os mentores não querem. Eles querem que eu passe somente a minha experiência particular. E é o que eu estou fazendo, tá, pessoal? Então, o que faz, voltando rapidamente aqui para encerrar, o que faz essa mente presa? Essa mente presa faz medo, cega a alma e te aniquila, te inutiliza o teu livre-arbítrio, tá? Porque você tem vontade de ter um novo modo de pensar e você tem medo até de pensar. Então você é uma presa fácil, você fica em casa, vive sua vida no trabalho, onde for, mas aquele segmento está te prendendo ali, com certeza ele está te prendendo ali, tá? Então só você é capaz, só você é capaz de sair de uma dessas, só você, mais ninguém, tá bom, pessoal? Até a próxima, fiquem com Deus.